Glória a Deus, bom dia, bom dia. Jesus Cristo deixa um grande exemplo de fé e de espiritualidade para mim e para você. Um grande exemplo ele deixou, porque ele tinha uma grande espiritualidade. Então, se eu e você tiver um pouco da espiritualidade de Jesus, ao menos um pouquinho, a gente consegue perdoar. Você consegue perdoar o transgressor, você consegue não querer o mal para ele nem para ela. Mas só se você tiver a espiritualidade de Jesus. Se você não tiver, você sabe por quê? Vamos ler aqui no livro de Lucas, capítulo de número 23, versículo de número 34, está escrito: E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhe porque não sabe o que faz. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte. O versículo 15. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo aos outros: salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. Então veja aqui que Jesus, na hora da sua crucificação, ele pregado numa mão, noutra os pés, então ele estava ali numa tremenda agonia, porque quem não sabe, a morte de Jesus era pior do que a de qualquer pessoa, porque ali estava todas as transgressões, estava sobre ele. Quando ele olha assim no espiritual, que ele disse: Pai, por que me abandonaste? Porque o pecado separa o ser humano de Deus, o pecado faz separação. Naquela hora ali que Jesus estava crucificado, os pecados do mundo estavam sobre ele. Mas pela tremenda da espiritualidade que Jesus tinha, é que ele consegue perdoar os seus transgressores, mesmo ali em sua agonia. Por que que é importante? Nós só conseguimos fazer isso também se nós tiver alguma coisa da espiritualidade de Jesus. Não adianta, por isso que às vezes quando alguém mexe com a pessoa, ela é revida, pessoas mesmo da fé, pessoas crentes, elas brigam, porque elas não têm da espiritualidade de Jesus para perdoar o transgressor, mesmo na hora que ele começa a nos ofender. Aí aqui, porque a espiritualidade de Jesus, ela não conseguiu bloquear o raciocínio de Jesus, porque a espiritualidade de Jesus era igual à do seu pai. Ele tinha umas regras para ele obedecer do seu pai. Veja que no dia que Pedro reagiu para defender ele, que ele gritou: Pedro, coloca essa espada na bainha. Se eu precisasse, eu oraria ao Pai, e o Pai o mandaria. Verdade. Ele foi para o deserto, passou fome, sede, mas não pôde desfrutar do seu poder. Não, para beneficiar ele. Ele ressuscitou Lázaro, ele ressuscitou o filho da viúva de Naim, ele curou a mulher do fluxo de sangue, ele fez tremendos milagres, mas ele não podia fazer milagre para beneficiar ele. Ele andava de pé, veja ali, a samaritana ali de João capítulo 4, ele chegou a meio-dia ali, naquele lugar, morrendo de sede ao ponto de pedir água para aquela mulher, cansado, vamos dizer, estafado. E isso ele fez por você e por mim.
E o maior exemplo, o grande exemplo que ele dá aqui para nós, ele nos deixa isso aqui, perdoando. Pai, perdoa porque eles não sabem o que faz. Eles zombam da pessoa, eles criticam. Eles não sabem de nada, eles são cegos no meio desse negócio aí todo, dessa escuridão. Aí ele olha para você e olha para mim e diz que não sabe de nada é a gente. Esta palavra aqui é luz. Esta palavra é lâmpada para alumiar os nossos pés e luz para alumiar o caminho. Mas se tiver a espiritualidade de Jesus, se não tiver, veja que aqui, ele morrendo por todos, mas eles estavam aqui zombando dele, olha, no versículo 35. E o povo estava olhando, também os príncipes zombavam dele. Salvou, então salve-se a si mesmo. Ou seja, ele disse que ele era a salvação, que ele tinha vindo para salvar, e não salvou nem a ele mesmo. Hoje ainda tem muitas pessoas, desses fariseus, do mesmo jeito. Eles falam do mesmo jeito, que vão perder o tempo. Um dia um homem disse para mim, você vai perder o seu tempo. Eu fui dizer a ele, um dia, não sei quando será, mas você vai dar de encontro com Jesus. Porque a Bíblia diz que isso vai acontecer. Todos nós comparecemos ao tribunal de Cristo. Digo, não se preocupe não, que você também, e eu espero que naquele dia você venha estar do lado de Jesus, que hoje ele não estava, nesse dia ele não estava, que nesse dia você venha estar do lado de Jesus, porque você achar que Jesus está do seu lado é uma coisa. Agora, você está do lado de Jesus e ele do seu, aí sim, porque se você estiver com ele, ele está com você. Porque ele é assim, ele não quer quem não quer ele, não. Ele só quer quem quer ele. Por isso que lá em Romanos 10, 9 e 10 diz, com sua boca confessar e crer no coração. A boca confessa para a salvação e o coração você crê para ser justificado dos seus pecados, para ele lhe purificar. Essa é que é a história. Então aqui ele morreu perdoando, mas sabe por quê? Porque se você tiver e eu, menos um pouco da espiritualidade de Cristo, você vai entender isso. Sobre o transgressor, você vai entender. Porque não sendo nós normal, comum, quando a luta vem, a gente perde o raciocínio. Ele é bloqueado. Ele é bloqueado. Você lembra de Pedro? Ele disse, Senhor, se é tu, manda que eu vá por cima da água. Ele disse, vem Pedro. E você viu que aí Pedro tirou a visão de Jesus, olhou para o vendaval e começou a afundar. Mas ele olha para Jesus de novo e grita, mestre, me socorre. Jesus pegou, socorreu ele. Então só afunda se você tirar a visão de Cristo. Se nós continuar olhando para o alvo que é ele, nós vamos sobreviver. Nós vamos sobreviver e nós vamos perdoar. Mesmo que ele queira o mal, orai por quem persegue, perdoai. O próprio Pai Nosso, ele diz, perdoar assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então vamos ficar com esta palavra aqui, esta grande palavra aqui, esse grande exemplo. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que faz. Nós fazendo isso, tem pessoas que fazem as coisas, diz, eu oro desse jeito, eu digo, Senhor, perdoa, porque eles não sabem. Se eles soubessem, se eles conhecessem aquela prisão que está lá, em Lucas capítulo 16, que Jesus contou ali, no versículo 19 em diante, se eles conhecessem, eles acreditariam. Hoje eles acham tão bom essas doutrinas que diz que foi o homem que inventou aquilo. Jesus falou mais do outro mundo, Jesus falou mais do outro reino, do reino da escuridão, para nos avisar, para nós não ir para lá, de que do reino.
Ele pregou o reino, pregou a salvação, mas ele pregou muito. Ele o avisou muito, ele contou metáfora, ele contou a parábola. Você lembra da parábola dos talentos, que um recebeu 5, outro 3, outro 2 e um só um? Todos foram bons servos, só o que pegou um enterrou o talento. Ele chamou de mau servo, né? Então, Jesus, ele pregou muito, ele contou essa parábola que havia Lázaro, você sabe disso, um morreu, foi levado pelos anjos ao céu e o outro acordou lá, não é? Você sabe disso. Está aqui dentro desse livro. Então, que o Senhor Jesus venha nos ajudar e nós buscarmos para nós ter a espiritualidade, um pouco da espiritualidade dele, se você tiver, porque olha, a fé é tão pequena. Um dia desse, um homem me parou fazendo uma pegadinha, disse, eu vou pegar esse pastor. Eu saí do programa da rádio quando ele chegou e disse, pastor, me diga uma coisa, eu tenho uma vontade de saber, o senhor estava pregando aí nesse instante, e a sua fé é 100%? Não, é não. Mas é uns 80, 90, não, é não. Uns 70, eu digo, é não. Ele disse 60, não, 40, 30, não. Ele disse, mas a fé do senhor é muito pequena. Eu digo, foi Jesus que disse. Aí fui, peguei um grãozinho assim da terra, bem miudinho. Eu digo, você está vendo esse grão? Está vendo? A semente da mostarda ainda é menor do que esse grão de areia aqui. Jesus disse, se eu tivesse fé do tamanho de um caroço de mostarda, eu dizia para uma almoreira, que é uma ave grande, sair do canto, se mudar. Eu dizia para um monte, ele disse, então é pequena mesmo a fé. Eu digo, Jesus que disse. Então ele queria pegar e ter umas pessoas que têm uma preocupação tão grande. Pastor, a minha fé é 100%, viu? A minha fé não pode nem ver uma zoadinha que ele já está apavorado com o vendaval antes de chegar, entendeu? Então vamos buscar em Jesus a espiritualidade para nós sobreviver, porque o mundo espiritual é diferente desse mundo carnal. Enquanto a pessoa só está vendo o carnal, outro está vendo o espiritual. Deixa Deus trabalhar, que quem dá a última palavra é o Senhor. Então compartilhe esse vídeo com as outras pessoas, no nome de Jesus.